E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver mais um criptograma. Mas antes de irmos para a resolução deste criptograma, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades que são postadas diariamente. Então vamos para a resolução deste criptograma. Nós vamos resolver este criptograma de duas maneiras diferentes. Na primeira delas, nós vamos resolvê-lo por tentativa e erro, e na segunda, nós vamos utilizar um sistema de equações para determinar qual algarismo deve substituir cada um destes dois animais. Então vamos para a primeira resolução. Nós podemos observar que o algarismo que substitui este cachorrinho e o algarismo que substitui este porquinho somados devem ser iguais a 9. E nós podemos afirmar isso com certeza porque nós não teremos 1 aqui acima do porquinho, uma vez que dois algarismos somados nunca podem ser iguais a 19. Porque, por exemplo, se nós considerarmos que eles são os maiores números possíveis, vamos supor que o cachorrinho seja 9 e o porquinho seja 8, ou vice-versa, nós teremos 9 mais 8, e 9 mais 8 é igual a 17. Então nós não teríamos este 9 aqui. Portanto, isso garante que nós não temos esta reserva de 1 aqui acima do porquinho. Sendo assim, nós conseguimos garantir que o cachorrinho somado com o porquinho é igual a 9. Ou seja, nós podemos escrever a seguinte igualdade. O porquinho somado com o cachorrinho é igual a 9. E cada um desses dois animais representa um algarismo. E os algarismos que nós temos no nosso sistema de numeração vão de 0 até 9. E tem mais um detalhe. Como o porquinho que aparece à esquerda de um número, ele não pode ser o algarismo 0, uma vez que o 0 à esquerda não conta como algarismo de um número. Então, pensando assim, nós sabemos que a soma de dois algarismos diferentes deve ser igual a 9. E nós podemos elencar todas essas possíveis somas, que são as seguintes: 1 e 8, 2 e 7, 3 e 6, 4 e 5. Uma vez que cada um desses pares de números, se forem somados, tem como resultado o número 9. Então nós vamos substituir cada um desses pares aqui e verificar qual desses pares será a solução do nosso criptograma. Então vamos começar aqui por 1 e 8. Primeiro nós vamos colocar o 1 no lugar do cachorrinho e o 8 no lugar do porquinho. E depois nós vamos fazer uma inversão. Então supondo que o cachorrinho representa o algarismo 1, e nós aqui vamos substituí-lo pelo algarismo 1. E da mesma maneira, o porquinho será substituído pelo algarismo 8. Então nós temos 1 mais 8, que é igual a 9, e aqui na sequência nós temos 8 mais 7, e 8 mais 7 é igual a 15. E aqui nós temos como resultado 11, uma vez que nós consideramos que o cachorrinho deve ser representado pelo algarismo 1. E nesse ponto nós chegamos a uma contradição, porque 8 mais 7 é igual a 15. Então, como nós temos um 5 e um 1 ocupando a mesma posição, isto representa uma contradição, porque não tem como o cachorrinho representar o algarismo 1 e ao mesmo tempo o algarismo 5. Portanto, nós eliminamos a primeira possibilidade, na qual o cachorrinho é 1 e o porquinho é 8. E agora nós vamos inverter, considerando o seguinte, que o cachorrinho é o algarismo 8 e o porquinho representa o algarismo 1. Então nós temos 8 mais 1, que é igual a 9, e 1 mais 7, que é igual a 8. Mas aqui nós também temos um problema, porque 1 mais 7 é igual a 8 e não igual a 18. E este 1 estaria fazendo o que aqui? Por isso nós chegamos em mais uma contradição. E deste modo nós já observamos que 1 e 8 não será uma solução desse criptograma. Então nós já podemos cancelar esta possível solução. Agora nós vamos considerar 2 e 7. Então supondo que o cachorrinho deve ser substituído pelo algarismo 2, enquanto o porquinho pode ser substituído pelo algarismo 7, nós vamos verificar se o cálculo será validado. Nós temos 2 mais 7, que é igual a 9, e 7 mais 7, que é igual a 14. Mas como o cachorrinho pode ser o algarismo 4 e ao mesmo tempo o algarismo 2? Chegamos a mais uma contradição. Isso quer dizer que a nossa resposta também não será 2 e 7. Então agora nós vamos inverter e considerar o cachorrinho como 7 e o porquinho como 2. E dessa maneira nós temos o seguinte: 7 mais 2, que é igual a 9, e 2 mais 7, que é igual a 19. Mas então, o cachorrinho representa o algarismo 9 e o algarismo 7? Isso é mais uma contradição. E com isso, nós eliminamos mais esta possibilidade. E agora nos sobram dois pares de possíveis soluções para este criptograma. Agora vamos considerar o par 4 e 5. E supor inicialmente que o cachorrinho pode ser substituído pelo algarismo 4 e o porquinho pode ser substituído pelo algarismo 5. Então nós temos 4 mais 5, que é igual a 9, e 5 mais 7, que é igual a 12. Ou seja, o cachorrinho deve ser igual a 2, mas ao mesmo tempo igual a 4. Assim chegamos a mais uma contradição. Então o cachorrinho não pode ser 4 e o porquinho não pode ser 5. Mas e se invertermos? Vamos ver como vai ficar. Então, supondo que o cachorrinho deve ser substituído pelo algarismo 5, nós temos 5 mais 4, que é igual a 9, uma vez que o porquinho é representado pelo algarismo 4.
E aqui na casa das dezenas nós temos 4 mais 7, que é igual a 11. Isso quer dizer que o cachorrinho pode ser 1, mas nós já supomos que o cachorrinho deveria ser 5. Ou seja, chegamos a mais uma contradição. Isso quer dizer também que o cachorrinho não pode ser 5 e o porquinho 4 simultaneamente. Isso vai invalidar esta próxima hipótese, de 4 e 5 como uma solução para este criptograma. E agora nós vamos tentar este último par, 3 e 6. Então eu vou supor inicialmente que o cachorrinho pode ser substituído pelo algarismo 3, enquanto que o porquinho pode ser substituído pelo algarismo 6. Então nós temos 3 mais 6, que é igual a 9, e 6 mais 7, que é igual a 13. E desse modo, nós não chegamos a nenhuma contradição, uma vez que o cachorrinho de fato é igual ao algarismo 3. Portanto, nós já podemos concluir que uma possível solução é que o porquinho é igual a 6 e que o cachorrinho é igual a 3. Mas agora nós vamos conferir se nós invertermos as suas posições, ou seja, supor que o cachorrinho é 6 e o porquinho é 3, se nesse caso nós também teremos uma solução para o nosso criptograma. Então aqui nós temos 6 mais 3, que é igual a 9, e na casa das dezenas nós temos 3 mais 7, que é igual a 10. Então, o cachorrinho deveria ser igual a 0 e ao mesmo tempo igual a 6, ou seja, chegamos a uma contradição. Isso quer dizer que esta também não é uma solução para o problema. E assim podemos concluir que o porquinho deve ser substituído pelo algarismo 6, enquanto que o cachorrinho deve ser substituído pelo algarismo 3. Mas será que nós podemos resolver este criptograma apenas dessa maneira? E a resposta para esta pergunta é não. E na segunda resolução deste criptograma, eu vou mostrar como resolvê-lo utilizando um sistema de equações. Então vamos para esta resolução. Então, relembrando o que nós já tínhamos feito, nós já tínhamos concluído que o cachorrinho somado com o porquinho deve ser igual a 9. E nós já justificamos o porquê desta igualdade. E agora nós vamos escrever uma segunda igualdade, envolvendo a soma que nós temos aqui na casa das dezenas, uma vez que nós temos certeza que nós não temos uma reserva aqui acima do porquinho. Isso quer dizer que o porquinho somado com 7 será igual a 10 somado com o cachorrinho. Ou seja, eu posso escrever a seguinte igualdade. O porquinho mais 7, que é o que nós temos aqui, deve ser igual a 10 mais o cachorrinho. Mas por que eu posso escrever 10 mais o cachorrinho? Eu posso escrever desta maneira porque o cachorrinho representa um algarismo, que pode valer de 0 até 9. Ou seja, nós podemos escrever 10 mais o cachorrinho porque, por exemplo, se o cachorrinho for igual a 1, nós temos 10 mais 1, que é igual a 11. E dessa maneira nós escrevemos duas igualdades, ou seja, nós escrevemos duas equações. Isso quer dizer que nós temos um sistema de duas equações e duas incógnitas. Mas como nós podemos resolver este sistema? Bom, nós podemos fazer o seguinte, como nós temos duas igualdades, nós podemos somá-las. E ao somar as duas igualdades, eu vou considerar todos os elementos que eu tenho no membro esquerdo da igualdade e somá-los. E utilizar o mesmo raciocínio para todos os elementos que eu tenho aqui no membro direito das duas igualdades. E desse modo, aqui no membro esquerdo das igualdades eu tenho um porquinho mais um porquinho, que será igual a 2 vezes o número que deveria substituir o porquinho. Além disso, eu tenho o cachorrinho e 7. Então eu tenho 2 vezes o porquinho mais o cachorrinho mais 7. E tudo isso será igual a 9 mais 10 mais o número que deve substituir o cachorrinho. E 9 mais 10 é igual a 19. Portanto, nós temos 19 mais o cachorrinho. Neste ponto, eu posso subtrair o algarismo que representa o cachorrinho em ambos os membros. Ou seja, eu posso cancelar o cachorrinho que eu tenho no membro esquerdo com o cachorrinho que eu tenho no membro direito da igualdade. E assim eu ficarei com 2 vezes o número que representa o porquinho somado com 7. E tudo isso é igual a 19. E aqui neste ponto eu posso subtrair 7 em ambos os membros da igualdade. E se eu subtrair 7 no membro direito, eu terei 19 menos 7. Enquanto que no membro esquerdo eu terei 2 vezes este número que representa o porquinho, mais 7 menos 7. E mais 7 menos 7 podem cancelar este 7 aqui. Ou seja, eu terei que 2 vezes o porquinho é igual a 12. E 2 vezes qual número é igual a 12? Nós sabemos pela tabuada do 2 que 2 vezes 6 é igual a 12. Isso quer dizer que o porquinho deve ser substituído pelo algarismo 6. E aqui no lugar do porquinho nós vamos trocá-lo pelo algarismo 6. E além disso, nós sabemos que o porquinho somado com o cachorrinho deve ser igual a 9. Portanto, 6 somado com qual número deve ser igual a 9? Este algarismo é o algarismo 3. E assim nós já determinamos qual algarismo deve substituir o porquinho e também o cachorrinho. Nós vamos fazer agora uma prova real. No lugar do porquinho nós vamos colocar o algarismo 6. E no lugar do cachorrinho nós vamos colocar o algarismo 3. E verificar se este cálculo está correto. Nós temos 3 mais 6, que é igual a 9. E 6 mais 7, que é igual a 13. Portanto, nós verificamos que este cálculo está correto. E esta foi a segunda resolução para o mesmo criptograma. E como você o resolveu? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da resolução que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários.
Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução de um mesmo criptograma. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades que são postadas diariamente. E confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.